imaginar a sensação de alguém que passa 4 anos achando que tem uma doença grave e depois descobre que tudo não passou de um erro. Esse drama foi vivido por um morador do Pará diagnosticado como portador de HIV. O caso do paciente, que vai ser indenizado pelo hospital, ilustra a fragilidade que ainda envolve o sistema de saúde no Brasil. De que havia um problema, Marcos não tinha dúvidas. Muita dor abdominal, dificuldade de engolir alimentos, dores musculares, manchas roxas, muita baixa da imunidade das plaquetas e também do sangue vermelho, né? Anemia muito forte. Por causa dos sintomas, o médico suspeitou que Marcos tivesse uma doença grave, a HPN, ou hemoglobinúria paroxística noturna, um tipo de anemia crônica que provoca AVC, infarto e trombose. Mas os primeiros exames de sangue não confirmaram o diagnóstico. No laboratório que eu sempre fiz, que era o único que fazia aqui em Brasília, eu fiz por 3 vezes esse exame e todos os 3 deu negativo. Tive que recorrer a um laboratório de São Paulo para que o diagnóstico viesse positivo e o laboratório aqui de Brasília refizesse o exame e também constatasse ser positivo o resultado. Um erro que por pouco não tirou a vida de Marcos. Eu fiquei sem o tratamento adequado e fui internado mais de 11 vezes no período, inclusive passando por uma cirurgia para detectar eventual inflamação ou infecção que poderia estar ocorrendo no meu organismo. Um morador de Belém, no estado do Pará, também foi vítima de um erro grave cometido por um laboratório. A diferença é que, nesse caso, o exame apontou uma doença que o paciente não tinha, a AIDS. O homem chegou ao hospital mantido pela Universidade Federal com uma forte dor no estômago. Antes mesmo dos exames, os médicos decidiram internar o paciente em uma ala reservada apenas a portadores do vírus do HIV. Durante a internação, fez testes que apontaram a presença do vírus. Os exames foram realizados pelo Instituto Evandro Chagas, ligado à Fundação Nacional de Saúde. Somente 4 anos depois é que o erro foi esclarecido. Livre da doença, o homem decidiu recorrer à justiça atrás de uma indenização. Já em primeira instância, o paciente teve o direito garantido. Vai receber R$60 mil por danos morais. A Funasa e a Universidade Federal do Pará recorreram ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região para reduzir o valor. Alegam que não há prova de que o diagnóstico errado tenha causado algum prejuízo. Não adiantou. Os desembargadores mantiveram a decisão. Segundo este advogado que atende vítimas de erro médico, o sofrimento provocado já é suficiente para justificar o pagamento da indenização, sem falar nos gastos com o tratamento de uma doença que não existe. O dano moral ele pode vir junto com o dano material. Então, se houve danos materiais em decorrência desse erro médico, então ele pode pedir o ressarcimento. Então, se ele gastou dinheiro para resolver um problema que foi causado por um médico, por exemplo, o médico é obrigado a ressarci-lo, se o médico, no final, ficar responsabilizado mesmo por aquilo. O Conselho Federal de Medicina reconhece que é cada vez maior o número de denúncias contra profissionais e serviços da área médica. Um dos motivos, segundo o corregedor, é a maior divulgação dos direitos das vítimas de erro médico. Mas, para ele, o problema também deve ser atribuído ao excesso de trabalho e à abertura indiscriminada de faculdades de medicina pelo país. A abertura indiscriminada da escola, sem que ofereça ao aluno, ao estudante de medicina, uma preparação adequada, fatalmente vai acontecer de ele estar mais exposto a errar amanhã ou depois no exercício da sua profissão. Ele garante que as falhas são apuradas e que há sim punição para os profissionais que cometem erros. Se o Conselho tomar conhecimento, apurar e chegar à conclusão de que houve um deslize do médico no seu procedimento, esse médico com certeza será punido. A questão maior de um erro médico é que, diferentemente de muitas profissões, ele realmente te coloca em risco de vida, né? Você pode deixar de obter um tratamento que seja adequado para que você sobreviva, né? Um erro de laboratório, um erro médico significa às vezes a morte do paciente.